E aí, Juliano, até falando um pouco assim de venda complexa, né? Quando a gente fala disso, a gente tem que ter em mente que é um processo um pouco mais longo mesmo, né? Então, tanto o processo de prospecção, processo de vendas, isso tem que ser levado em conta para justamente montar esses processos ali de prospecção e levar realmente isso em conta que vai demorar mais, geralmente, né? Para poder fechar o negócio e ter ali os melhores leads na mão, né? Sim. No negócio B2B, é bem raro que tenha negócio com decisão rápida, especialmente quando você fala com média e alta gerência de médias e grandes empresas. Quanto maior a empresa, maior a complexidade da decisão, quanto maior o nível gerencial, maior a complexidade da decisão, porque o que tem embaixo dele é muito mais complexo em termos de processo, de gente, de mudança e tudo mais. Então, tem algumas validações que devem ser feitas ali. Especificamente no nosso negócio, especificamente na MITS, é bem comum que a gente tenha negócios, nós somos um negócio B2B que atende empresas. Então, que tem um ticket aí de algumas dezenas de milhares de reais ano, tá? Então, não é uma decisão fácil. Eu tenho que mexer no orçamento da empresa, eu tenho que entender qual é o processo que essa empresa faz hoje, como é que ela prospecta hoje, no nosso caso, como é que ela prospecta hoje, como é que ela, que resultado ela está tendo, por que é que ela está aqui na mesa, o que é que ela quer mudar. E assim, vender a venda em si é um conjunto de sim. Você não tem um sim apenas. Você tem um conjunto de sim. O cliente vai e fazer objeções, questionamento, tem dúvida, tem um monte de coisa, e você vai resolvendo esse. O pessoal usa o termo de contornar a objeção. Eu não gosto do termo contornar, parece que eu estou dando a volta e não estou resolvendo, certo? Eu resolvo a objeção, e cada objeção que eu resolvo, eu recebo um sim. Na cabeça dele, ele está me dando um sim. E o que eu preciso é fazer ele falar. Então, isso resolvido. Tem mais alguma dúvida? Não tenho uma dúvida. Com isso resolvido, a gente consegue evoluir? Sim, maravilha. Daqui a pouco vai vir um outro lá de dentro, vai dizer, mas espera aí, no meu departamento tem isso e isso. Como funciona? Você resolve isso aqui, recebe um outro sim, e você vai indo com sim, até que chega um sim final, que é um contrato assinado, onde o cliente não tem, o líder até ali, não tem argumento, ou não tem objeção, ou não tem outras questões que impeçam o avanço, tá? Mas, de maneira geral, você tem sim um tempo de maturação desse negócio, tá? Que vai ali desde a proposta feita até maturação, negociação, contrato, fechamento. Mas o que é importante nisso tudo, pelo menos na minha visão, em cada momento desse, você profissional de pré-venda, você profissional de vendas, você gestor, você precisa entender o que e como vai gerar impacto no seu cliente, no seu lead. Ele só andará para frente, ele só vai avançar as casinhas que ele precisa avançar se tiver impacto do lado dele. Em resumo, o seu lead, ele tem uma situação A, que é a situação dele hoje, que está causando alguma dor, tanto que ele está aqui com você conversando aqui na mesa de reunião. Então, ele tem essa situação A, e a partir dessa situação, você precisa trabalhar esse lead para mostrar a ele que existe sim uma saída para aquilo ali, e chegar numa situação B, através da sua solução. Mas o foco é o problema do cliente, não é o teu produto. O teu produto é um meio. Resolva o problema do cliente. Fazendo isso, você pode até reduzir o ciclo de venda, o tempo de fechamento. Como eu falei no começo, aqui na MITS é bem comum a gente fechar, até de primeira, toda semana tem venda de fazer uma reunião de 45 minutos e já sai uma venda. Só que a gente vende uma coisa diferente. A gente vende oportunidade de negócio. Todo mundo entende, todo mundo quer. Então, é muito fácil, é muito mais simples, certo? Do cliente entender,
do cliente saber o que vai acontecer e tudo mais. Então, acontece com muita frequência, mas não é a realidade do negócio B2B de maneira geral. Juliana, quais são os principais erros, né, quando a gente fala em prospecção? Você consegue contar para a gente? Os principais, daria para fazer uma enciclopédia. Mas vamos lá. Acredito que o primeiro grande erro comum até, prospectar tudo e todos. A gente precisa entender que qualquer negócio, qualquer solução, qualquer produto, qualquer serviço, ele nasce para resolver um problema. Pelo menos deveria. E quando ele nasce para resolver um problema, ele resolve problemas para pessoas que têm aquele problema. Juliano, mas você está falando de pessoas ou de empresas? CNPJs são formadas por CPFs. Tá? Se eu resolvo problemas de um grupo, eu tenho um mercado. Esse mercado é limitado. E sendo limitado, ele pode ser muito grande, mas ele é limitado. Todos os mercados têm um limite. E ele sendo limitado, eu tenho que entender minimamente no início. E a cada dia que passa, eu tenho que entender um pouco mais, e mais, e mais, e mais, sobre como, quem, quando, o que, como é que acontece, o que é que acontece na mente do meu lead, do meu cliente, quem é o meu cliente ideal. Uma forma fácil de fazer isso, fácil, né? Entre aspas, fácil, de fazer isso, olhe para os seus clientes, digamos que você tem 100 clientes dentro de casa, pegue 10 clientes dos seus, tá? E entenda que esses 10 clientes aqui são os caras que mais pagam, que mais dão feedback, que mais indicam, que mais falam bem de você. Ou seja, aquilo ali é mais ou menos o seu perfil de cliente ideal. Replique esse cara. Busque, entenda quais são os perfis. Mas não prospecte tudo e todos. Porque nem tudo, nem todos vão servir para a tua solução e a tua solução certamente não servirá para tudo e todos. Acho que talvez o maior erro de quem prospecta é fazer prospecção sem critério, tá? Eu nem estou dizendo que tem que fazer o que se chama de ABM, Account Based Market, que é usar realmente a coisa, fazer prospecção, vamos dizer assim, com pinça, no detalhe, de um por um, qualificando ao máximo e tal. Não estou indo nem por aí, tá? Eu estou bem distante disso. Eu estou falando aqui, não adianta você falar com João, Maria e José se esse público não é o teu, tá? Um outro ponto, isso aí é uma falha na prospecção e na venda, se apaixonar pelo produto e não pelo problema. O vendedor, o pré-vendedor, o SDR, o BDR, enfim, o Hunter, tá? Ele precisa se apaixonar pela solução. Desculpa, ele precisa se apaixonar pelo problema. Quando ele se apaixona pela solução, quando ele se apaixona pelo produto que ele tem, muito provavelmente ele não vai ter espaço nem para melhorar o produto que ele tem. Porque ele acredita que aquele produto é tão perfeito, tão ótimo, que vai servir para qualquer problema que ele encontra pela frente. Isso não é uma verdade. Quando você conhece seu produto e sabe qual é o problema que você resolve, você senta com o seu lead, conversa com o seu lead e faz perguntas, porque vendedor, ele não é uma máquina de falar, ele é uma máquina de fazer perguntas. Vendedor tem que fazer pergunta certeira, assertiva, inteligente e que leve o seu lead a entender, primeiro, qual é a situação dele hoje e, segundo, qual é a situação ideal e, principalmente, depois disso tudo, entender que a tua solução encaixa naquilo ali. Se encaixar. Então, falar mais sobre você do que sobre o problema do cliente, falar mais sobre o teu negócio do que sobre o problema do cliente, do lead, falar mais sobre a tua solução do que o problema do lead, cara, não faça isso. Tanto na sua prospecção, tanto na sua ligação, quanto no seu e-mail de prospecção, no LinkedIn, não faça isso. Vendedores, você tem um PPT que está falando um monte da sua empresa e nada do problema do seu cliente, por favor, converse com o seu chefe, converse com o seu líder, converse com o gerente de vendas, peça para rever isso aqui, tá?
a tua solução, como eu costumo dizer aqui, você não é bom para todo mundo, mas para quem você é bom, você tem que ser muito bom. Então você precisa achar esse cara, tá? E por último, aí já é uma questão técnica. Cold e-mail provavelmente a plataforma com maior nível de comunicação do mundo e maior volume, né? E você não configurar este e-mail, tecnicamente falando, da forma correta, vai implicar em você entregar errado. E o que você quer na prospecção é entregar certo. Então, existem algumas configurações técnicas, como SPF, DKIM e outras coisas, outros termos técnicos, que você precisa configurar para garantir, ou pelo menos tentar garantir, que você não vai cair em spam, que você vai respeitar as leis, que você vai respeitar as regras de entregabilidade e chegar naquela caixa de entrada do seu alvo.